Somente o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O vídeo de hoje faz parte da angelologia, que é o estudo dos anjos, mas também faz parte da hermenêutica. Muito bem. Chegou uma pergunta para nós a respeito dos anjos. Se os anjos também teriam sido feitos à imagem e semelhança de Deus, ou se só os homens. Muito bem. O Santo Agostinho vai fazer, eu vou ler uma citação dele, que diz o seguinte: onde se dá a imagem, se dá imediatamente a semelhança, mas onde há semelhança, não há imediatamente a imagem. Isso significa que semelhança é essencial à imagem, fazendo parte daquela noção. Com relação à imagem, uma imagem imita a outra coisa e depende sempre da coisa que imita. A imagem é, pois, uma semelhança que depende necessariamente de outro e deriva do ato de imitar. O homem foi feito, de acordo com Gênesis 1:26, a imagem e semelhança de Deus. O homem é uma imagem imperfeita de Deus, mas feito à imagem e semelhança. Colocando verdades em comparação, Cristo ele é imagem perfeita de Deus, conforme Colossenses 1:15, que diz o qual é imagem do Deus invisível. Não há imagem e semelhança, mas imagem. Com relação aos anjos, o Tomás de Aquino vai até citar isso também, não basta ter qualquer semelhança com Deus, mas ter uma natureza intelectual como a de Deus. Nesse sentido, tanto o homem quanto os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Sendo que no aspecto intelectual, o anjo é mais a imagem de Deus do que os homens, posto que ele tem uma intelectualidade pura em relação ao homem. Mas o homem, por exemplo, vai ter uma semelhança com Deus no sentido de que o Filho procede do Deus Pai e o homem é capaz de fazer outros seres à sua semelhança. E já os anjos não se reproduzem segundo a sua espécie, nas palavras do próprio Cristo. Eles foram criados diretamente por Deus. Portanto, tanto os homens quanto os anjos foram feitos à imagem e semelhança de Deus, no sentido da intelectualidade. Nós vamos entender isso agora, porque eu vou acabar citando aqui a questão dos animais e dos outros seres vivos. Então, o homem é a imagem e semelhança de Deus, uma imagem imperfeita. Cristo é imagem perfeita de Deus, de acordo com Colossenses 1:15, e os anjos são a imagem e semelhança de Deus também, e no sentido da imagem são superiores aos homens no que tange a intelectualidade, mas o homem é mais semelhante no que se refere à capacidade de os outros homens vêm a partir de outros homens, de outros humanos, o que não é o caso com os anjos. Para a gente entender melhor isso, nós devemos pensar também na questão dos animais. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19 ao 21, diz que o destino do homem e dos animais é o mesmo, que eles são a mesma coisa. E o que difere então o homem do animal? O homem e o animal têm o mesmo espírito? O homem e o animal têm a mesma alma? Quando a Bíblia fala de espírito nesse sentido aqui da obra criada, de Gênesis, do homem, dos animais, está se referindo a fôlego de vida, né? Aquele sopro de Deus, a permissão de Deus que faz com que os seres vivos vivam. E quando a Bíblia fala de alma que se tornou alma vivente, é uma referência ao ser vivo. Alma vivente é o ser vivo, é o homem, é o animal. Então, alma vivente é sempre uma referência ao ser vivo e o espírito é esse fôlego de vida. Então, o que difere o homem dos animais? Aí agora a pergunta acaba virando óbvia, né? Gênesis 1:26, o fato de que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso não é dito dos animais. Ainda que o homem e os animais tenham vindo do mesmo pó, só o homem foi feito com essa capacidade intelectual, com essa capacidade de inteligência, de razão, e os anjos também o têm, conforme acabei de citar. Portanto, os homens e os animais são diferentes nesse aspecto. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. São criação de Deus que não foram feitas à sua imagem e semelhança. Já o homem foi feito à imagem e semelhança por ser uma imagem perfeita. Ao passo que Cristo é imagem perfeita e os anjos também são a imagem e semelhança de Deus e superiores aos homens no que se refere à sua intelectualidade. Fica aí para leitura também Hebreus capítulo 2. Espero ter respondido a essas questões e ter ajudado no vídeo de hoje. Um forte abraço, até o próximo vídeo.